Boa noite a todos presentes. Saudações aos moçambicanos em Moçambique e aos residentes na diáspora. Meu nome é Jorge Tomé e é com grande satisfação que apresento este projeto Desafios de Nova Governação. Vou aqui apresentar o painel composto por Alan Santos, Annie Mendonça, Florinda Soca, que infelizmente não está aqui presente, mas vai também contribuir online, Walter Mingas e, por mim, Jorge Tomé. Vou já passar a palavra a Annie Mendonça. Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite Portugal, boa noite Moçambique. Meu nome é Annie Mendonça. Sou estudante do doutoramento em Engenharia e Políticas Públicas na Faculdade de Engenharia da Universidade de Porto e vou passar a apresentar o nosso projeto. É um projeto que foi criado por 5 estudantes que foram aqui citados, mas trata-se de um projeto que é de todos. Todos aqueles que se identificam como parte de solução. Sabemos que Moçambique está a atravessar uma situação um pouco atípica e queremos, como académicos, como estudantes, contribuir para a solução. Os problemas já foram identificados, já se fizeram muitas críticas e neste momento nós os estudantes, nós os académicos, nós os jovens queremos contribuir com conhecimento para a solução. Portanto, o projeto visa de facto encontrar soluções práticas para resolver os problemas que Moçambique enfrenta. Moçambique veio de uma situação de colonização, passou por muitas coisas, neste momento está com uma nova governação e reconhecemos que esta nova governação tem desafios e estes desafios têm que ser solucionados. Promover debates inclusivos, onde todos nós possamos contribuir com o nosso conhecimento para criar uma solução que qualquer jovem, qualquer estudante, qualquer académico possa se identificar com estas soluções. Podem não ser as soluções perfeitas, mas têm que ser soluções que sejam possíveis de implementar na prática. Por exemplo, a nível da educação, nós sabemos que temos desafios grandes a nível da educação, onde questionamos se hoje o Sistema Nacional de Educação representa de facto aquilo que é a educação de Moçambique hoje. Será que o Sistema Nacional de Educação responde aos desafios, às necessidades que Moçambique tem hoje? Será que o nosso sistema de educação vai de encontro com as potencialidades que Moçambique tem em termos de formação primeiro ciclo, segundo ciclo, universitário, por aí adiante? Será que de facto o nosso sistema de educação vai de encontro com o Moçambique de hoje? Será que hoje o bebê que está a nascer em uma das maternidades de Moçambique, como digo, uma das maternidades de Moçambique é vasto, será que este bebê já tem um plano definido para ele em como este jovem vai crescer e que tipo de cidadão vai se tornar em termos de bagagem cultural, em termos de domínio da história de Moçambique, em termos de literacia digital deste jovem daqui a 20 anos? Que tipo de sociedade nós queremos criar? Que tipo de jovens nós queremos escolher daqui a 20 anos, a nível da educação? Mas não falo só da educação, existem outros sistemas que
que estão todos eles interligados. Não se pode olhar para um sem olhar para os outros. Tem mais sistemas que são importantes igualmente para se debater. Vão ser feitos vários debates com diferentes temas, em que um determinado tema vai ter várias sessões, tantas quanto forem necessárias. E como resultado disto, nós não queremos que sejam somente debates. Vamos ter resultados palpáveis. Vamos criar um dossiê, onde neste dossiê vão constar planos estratégicos, planos de ação concretos para resolver problemas que existem, problemas reais. Portanto, não estamos só a fazer um ciclo de debates, estamos a fazer um ciclo de debates com vista a realizar um trabalho que vai ter um resultado, em que este resultado depois nós como jovens vamos submeter este resultado a quem de direito, que são os responsáveis do governo, para que eles avaliem em como podem implementar os planos que nós vamos propor. Nestes debates serão convidados académicos, especializados nas áreas, sociólogos, antropólogos, especialistas na área da educação, porque Moçambique tem muitos académicos. Nós, anualmente, testemunhamos, pelo menos aqui na diáspora, muitos jovens que defendem teses em doutoramentos na área da educação, por exemplo, na área de medicina. E, de facto, eles podem contribuir com estas soluções. Portanto, o debate é aberto, é inclusivo, todos nós estamos convidados a fazer parte da solução. Queremos contribuir como jovens para um Moçambique melhor, para um Moçambique mais desenvolvido e que todos possam contar conosco, que somos jovens, que somos estudantes, que somos académicos. Vou passar aqui ao Walter. Muito obrigado. Antes de mais, boa noite a todos, boa noite Moçambique, boa noite Portugal. Meu nome é Walter Micas, engenheiro civil de profissão, também estudante de PhD, ou de doutoramento, como queiram chamar, mas eu dispenso os títulos, que acho que isso é o menos importante. Nós vamos discutir, para além do que já foi falado aqui em relação à educação, vamos também discutir do que vamos discutir, estou um pouco nervoso, faz parte. Vamos discutir também transportes, ou seja, o sistema de transporte que nós temos no nosso país, mas também o Sistema Nacional de Saúde e tantos outros. Em relação ao transporte, o que nós sentimos é que nós precisamos mais do que nunca de ter uma rede integrada de transporte que nos permita ter um sistema logístico funcional e um país que de facto consiga comunicar tanto pelo mar, pela terra e pelo ar de forma sustentável e economicamente fazível. Então, uma das nossas propostas para estas discussões, aquilo que nós vamos ter também com especialistas na área do transporte, é discutirmos então como é que se faz um sistema integrado de transporte, o que é que o transporte nos pode trazer em mais-valias económicas e sociais. E depois vamos falar também da saúde. E porquê que nós deixamos o transporte e a saúde interligados? Porque nós entendemos que para se ter acesso à saúde ou à prevenção da saúde, é importante que o nosso sistema de transporte e de vias de acesso esteja integralmente composto e que faça todo o sentido numa urbanização concisa, integrada na questão do transporte. Nós temos tempo para discutir estes assuntos, vamos discutir exaustivamente e, como foi dito, vamos, no final, elaborar uma proposta para estas questões. Eu vou também passar agora para o Alan, para ele também poder se apresentar. Alan, tens a palavra. Obrigado. Muito boa noite a todos. Eu sou o Alan Ferreira Roberta dos Santos, estudante de Engenharia Informática e Comunicações na Faculdade de Engenharia de Porto. Além dos sistemas que os meus colegas vão falar e onde ele já falou aqui, nós vamos abordar dos dois pilares fundamentais para o desenvolvimento de Moçambique, que são tecnologia e inovação e indústria e comércio. Sabemos que Moçambique é um país muito rico e com riquezas e recursos naturais enormes para o crescimento do mesmo. A pergunta que surge é: como é que podemos transformar esses desafios em oportunidades?
Esse é o nosso objetivo. Mas a resposta é muito clara na união de integração, estratégias entre a tecnologia, a inovação e a industrialização. Esses sistemas podem revolucionar Moçambique. Falando agora da indústria e comércio, que é um motor de transformação produtiva, este sistema desempenha um papel fundamental no crescimento econômico do país. Ele é responsável pela produção massiva e processamento de produtos e comércio dos mesmos, gerando empregos, melhorando a qualidade de vida da população e do próprio país em si. Moçambique possui um setor industrial em desenvolvimento, com destaque para as áreas da agroindústria, mineração e energia. No comércio, há um crescimento do varejo das exportações, como, por exemplo, do carvão, gás natural, madeira e frutos do mar. Falando agora da tecnologia e inovação, a tecnologia não é um luxo, mas sim ferramentas para resolver problemas reais. Já imaginaram na agricultura uma plataforma digital que pode ajudar os agricultores a receber informações em tempo real e técnicas de cultivo mais eficiente? Na saúde, uma teleconsulta pode revolucionar o atendimento em áreas remotas, aliviando as enchentes nas unidades sanitárias. Por exemplo, um médico em Cabo Delgado pode consultar a um especialista em Maputo através de uma plataforma digital. E na educação, o mais importante, eu acho, plataformas de ensino online, podendo oferecer cursos à distância, acelerando o processo de aprendizagem. E, não menos importante, vamos nos perguntar agora quais são as vantagens disto. Primeiramente, eu acho que a diversificação econômica, como a criação de startups que impulsionam o empreendedorismo online e eficiência na redução de perdas agrícolas, melhoria na alfabetização e na saúde. Para finalizar, eu acho que estes dois sistemas podem se unir e revolucionar como nós vemos hoje em Moçambique. Não são só sistemas ou políticas, são ferramentas para construir um Moçambique mais eficiente e próspero. A pergunta não é se podemos fazer, mas quando vamos acelerar essa transformação. Obrigado. Agora eu vou passar para o Jorge. Antes de falar, vou aqui apresentar a nossa colega Florinda Soca, que não está aqui presente, mas preparou a apresentação. Boa noite a todos. Inicio por cumprimentar os colegas e todos que estão cá presentes. Conforme já mencionado, chamo-me Florinda Soca, sou advogada de profissão e estudante de PhD em Ciências Jurídico-Civilísticas na Universidade Portucalense, Porto. É sempre um grande privilégio estar perante estes colegas do painel e hoje não para organizar conjuntamente as ideias do projeto, mas sim para a apresentação deste projeto. Sinto-me honrada em partilhar as minhas singelas contribuições para a nossa pátria, Moçambique, nossa terra-mãe. Dando continuidade às intervenções que me antecederam, abordarei em linhas gerais dois setores: justiça e relações internacionais, objetos deste projeto, no qual conto com a colaboração, contribuições e comentários no chat de todos aqui presentes. Bom, em particular também, os colegas inseridos nessas áreas puderem trazer mais experiências, nos seria de total agrado. Ora bem,
O direito é algo hoje em dia que está em constante mutação, ou seja, sempre esteve em constante mutação. Ao falar do setor da justiça, é importante falar de alguns pilares, que eu vou aqui destacar: reformas necessárias para maior eficiência e eficácia, o impacto da justiça na confiança do cidadão, direitos humanos e acesso à justiça. E é importante verificarmos que, estando o direito em constante mutação, devemos conduzir o setor da justiça moçambicana a seguir essas dinâmicas, essas transformações e acomodar as leis moçambicanas àquilo que é a realidade atual. Ou seja, acomodar as leis moçambicanas a estes novos direitos que vêm surgindo. Hoje em dia temos muita diversidade de direitos e temos alguns exemplos de novos direitos, como a questão da utilização da inteligência artificial na gestão processual, a automação de processos, o uso de chats robots e algoritmos para facilitar a questão da gestão processual. Temos o blockchain, vários métodos para potenciar os contratos digitais e também temos plataformas interativas, exploração dessas plataformas que são utilizadas para mediação e arbitragem digital e que ajudam aquilo que é o suporte tecnológico. E também existem outras problemáticas relacionadas com os novos direitos, como o direito à vida e o direito à morte humana. Podemos aqui, a título de exemplo, trazer a eutanásia e outras questões que se levantam no campo da bioética e da biomedicina. Podemos ter exemplos da situação atual da obtenção de células extraminais embrionárias, entre outros tipos de novos direitos que caracterizam as sociedades atuais, como as ameaças à privacidade, as novas famílias, as questões ambientais, a questão cultural, a questão religiosa. Um fato curioso, podemos dar exemplo de uma técnica que é utilizada, que é chamada de criogenia, em que pode-se congelar corpos humanos para serem ressuscitados no futuro. E são realidades novas e o direito trará muitos desafios no que concerne a realidades novas, assim como para as questões já existentes e que, para o nosso caso de Moçambique, existem direitos que já estão até enraizados nas nossas leis, mas existe esta necessidade de transformarmos, de acomodarmos aquilo que é a atualidade e a globalização. Quero dizer que carecem de reformas acomodando-as à realidade da globalização. E urge que possamos, de forma urgente, procurar soluções para essas questões já existentes e não estão a seguir aquilo que é a atualidade. Podia dizer aqui, ou acrescentar, e referenciar que, em relação a estes direitos já existentes, deve-se trazer esses conhecimentos e experiências novas em que jovens da diáspora têm colhido nos outros países para transformarmos as leis já existentes do nosso país. Indo para a questão do direito dos sistemas de relações internacionais, podia aqui trazer o exemplo da questão da pandemia Covid-19, que chegou de forma arrasadora e virou de ponta cabeça um mundo, paralisou a economia internacional, colocou milhões de pessoas em isolamento involuntário e expôs determinadas limitações de planejamento,
e resposta de governos, organizações internacionais e a comunidade científica. Neste processo da pandemia, trouxeram-nos certos aspectos que melhoraram as relações internacionais e outros que pioraram essas relações internacionais. Então, é importante verificarmos, através dessas experiências que tivemos com a Covid-19, como é que devem estar as nossas relações com o mundo. E também é importante referenciar que Moçambique tem vários contratos e megaprojetos em vigor neste momento e é importante também verificarmos como é que podemos melhorar esses contratos, como é que podemos reaproveitar o que já está feito e transformar para que possa ser algo benéfico para o nosso país. E podia também aqui comentar de alguns pilares em relação aos sistemas de relações internacionais. Parcerias estratégicas para o desenvolvimento, o posicionamento de Moçambique no cenário global, a influência das políticas internacionais na economia local. Podia deixar aqui umas duas questões, em vez de uma, sobre esta questão: como é que podemos aplicar a justiça perante um cenário de um mundo globalizado? E em relação a relações internacionais, a questão que ficaria é: o que nós podemos fazer para mudar esse cenário em que o nosso país possa se relacionar com as várias nações, buscar experiência através dos moçambicanos lá existentes, estudantes, trabalhadores, académicos, e possa transcrever isto para aquilo que é a nossa ordem nacional moçambicana. E termino por deixar aqui aquele que é o nosso slogan: em momentos de crise, tira o S e fica a palavra CRIE. Convido que acabei de mencionar e claramente nos outros também que os meus colegas aqui comentaram. E dito isso, muito obrigada pela vossa atenção dispensada. Muito silêncio. Boa noite, mais uma vez. Chamo-me Jorge Kevin de Moçambique Tomé, mestre em Estruturas de Engenharia Civil, formado aqui na Universidade de Porto, Faculdade de Engenharias. Também sou atleta de basquetebol. Antes de mais, dizer o quão honrado me sinto por fazer parte deste painel, deste projeto que visa contribuir para o desenvolvimento do nosso país. Os meus colegas aqui já falaram de várias áreas, estamos a tratar o sistema de uma forma interligada, é por isso que é um sistema integrado. Vou falar aqui brevemente da agricultura, pesca e planificação e economia. Falando da agricultura e pesca, é essencial para a segurança alimentar, para a criação de emprego e também para o crescimento da economia. Moçambique dispõe de vários recursos naturais e tem um grande potencial agrícola e pesqueiro. Ainda enfrenta vários desafios de dependência econômica. Estes desafios que refletem também um bocadinho efeitos do passado. É importante referir que a África foi desenhada para ter uma dependência econômica. É por isso que cereais ainda são importados e alimentos e culturas, quis dizer, que não são muito essenciais para a alimentação,
como é o exemplo do tabaco, essas sim são exportadas. Então essas estratégias que foram desenhadas por sistemas coloniais ainda nos tornam dependentes economicamente. Vou falar mais ou menos daquilo que são os desafios na agricultura e também na pesca, o impacto das mudanças climáticas. A agricultura é um sistema que depende muito das chuvas e essas alterações todas contribuem muitas vezes de forma negativa para a sua produção. Então é importante pensar como é que nós podemos ultrapassar estes cenários. E aqui os colegas também falaram de inovação, é por isso que trata-se de um sistema integrado, é por isso que também é importante pensar em formas de conservar os alimentos por mais tempo e também produzir de forma mais rápida. Outro desafio da agricultura é a sustentabilidade e a segurança alimentar. Indo especificamente para Moçambique, em Moçambique ainda predomina a agricultura de subsistência. A maioria dos agricultores ainda são pequenos produtores que cultivam em áreas de 1 a 5 hectares. Utilizam ainda métodos tradicionais e com pouca mecanização. As principais culturas, como já tínhamos referido, milho, mandioca, arroz, e as culturas comerciais são o tabaco, que eu disse que faz parte desse sistema que foi desenvolvido para nos manter economicamente dependentes. Falando do setor da pesca, nós ainda temos um setor artesanal. Apesar do nosso grande potencial, temos uma costa vasta, nós ainda temos uma produção muito artesanal. E os principais desafios da pesca são a exploração excessiva de algumas espécies, levando à redução de estoques, o uso de práticas de pesca destrutiva e a falta de infraestruturas na conservação e processamento do pescado. É importante nós criarmos medidas de sustentabilidade, que é para poder melhorar a nossa cadeia de valor neste mercado pesqueiro. Em Moçambique, já há planos, é importante referir que já há alguns planos que afetam diretamente este setor agrário. Falo do PNDSA, que é o Plano Estratégico de Desenvolvimento do Setor Agrícola, e também o PNISA, que é o Plano Nacional de Investimento no Setor Agrário. Então, os principais pontos abordados neste plano são as cadeias de valor, integração do pequeno agricultor, as mudanças climáticas, sustentabilidade e soberania e as questões de género. Falando da pesca, também é um sistema que também é tratado já em Moçambique, que tem um sistema de estratégia para desenvolvimento da aquacultura de 2020 a 2030. E os pilares estratégicos deste sistema são a produção, a produtividade, o investimento privado e financiamento, acesso ao mercado e a formação e capacitação institucional. Vou falar aqui também de forma sucinta, que é do sistema de planificação, do sistema econômico e do sistema financeiro e orçamental. Em Moçambique, a planificação social e econômica é um processo estratégico que define os objetivos e ações de desenvolvimento sustentável do país, que é os principais componentes é o plano quinquenal do governo, plano social e orçamento do Estado, e instrumentos de monitoria e avaliação. São esses sistemas que cá vão ser estudados com vista a melhorá-los, desenvolvê-los com ideias dos nossos colegas aqui na diáspora. O sistema econômico, as principais características que eu já referi aqui também, o que domina mais é o setor agrícola, temos aqui uma indústria extrativa e os serviços do comércio. Sistema financeiro também é composto pelos elementos principais, que
que é o Banco de Moçambique, Ministério de Economia e Finanças, Sistema Bancário e Orçamento do Estado. Para concluir, que é o que nós estamos a fazer, nós temos de estudar os sistemas de forma integrada, porque é importante compreender como estes sistemas estão interligados e dependem um do outro. A interdependência dos sistemas, como do transporte e comunicação, indústria e comércio, sistema de saúde, a tecnologia, inovação e justiça e relações internacionais, a agricultura e a pesca e a planificação de economia e finanças, constituem uma base de economia da sociedade moçambicana. Por exemplo, um sistema de transporte eficiente facilita o comércio e a distribuição de produtos, enquanto que uma boa infraestrutura de comunicação pode impulsionar a inovação tecnológica. O sistema de saúde afeta diretamente a produtividade da força de trabalho e os sistemas agrícolas e pesqueiros são essenciais para a segurança. A justiça e relações internacionais garantem um ambiente seguro e cooperativo para investimento e acordos comerciais. Por isso, estes sistemas todos têm de funcionar em harmonia. Obrigado. Neste momento já temos pequena introdução daquilo que será o nosso projeto e contamos com a participação de todos vocês, jovens, académicos, estudantes, todos aqueles que, como dizíamos antes, queiram fazer parte das soluções, queiram contribuir com o conhecimento para criar soluções práticas para os problemas reais de Moçambique. O meu colega, o Jorge, esteve aqui a falar de sistema integrado. O que é que será este sistema integrado de governação? Será a integração só da boca para fora? Como é que seria esta integração dos sistemas? Walter, podes nos ajudar a esclarecer? Claro. Então, vamos pensar num corpo humano. Acho que é a maneira mais fácil de nós pensarmos o país, que é o que é que funciona, o que é que não funciona e que é dependente do quê. A ideia do sistema integrado na governação passa por traçar ou por construir uma espinha dorsal que seja capaz de ser um motor de guia para nós podermos dizer que as ramificações todas que ele terá dentro daquele ramo ou daquele tramo, como quisermos falar, nós em engenharia costumamos dizer redes emalhadas são mais importantes que redes ramificadas, porque as emalhadas permitem mesmo que uma não esteja a funcionar, que o resto funcione. Então a ideia é criar um sistema capaz de resolver os problemas, ainda que não seja possível resolver tudo de uma vez, mas que um pouco que a gente resolve, por exemplo, na saúde, tenha impacto na educação, o que nós resolvemos um pouco na educação tenha impacto no transporte e assim sucessivamente. Ou seja, integrar as resoluções dos problemas do país, passo a passo, par a par, de forma simples, acautelada e dentro das medidas dos possíveis. Por que eu digo isto? Por exemplo, nós, hoje em dia, falamos aí no campo do transporte. Nós achamos que o problema do transporte muitas vezes é a falta de autocarro, ou é só a questão das condições das vias de acesso. Mas é muito mais do que isso. É muito mais sobre como é que nós conseguimos integrar os sistemas da administração pública e os distribuímos para a comunidade de tal forma que quem precisa transportar de uma localidade a outra o faça por grande necessidade ou até por óbvio, pode estar a ir a um parque, etc. Então a ideia de integração é essa. Como é que eu vou da minha casa no Chimamarim para uma falala comprar um medicamento se eu posso ter uma farmácia lá perto? Então a ideia da integração passa um pouco por isso. A escola também vai querer dizer um bocadinho, talvez, como é que se integra depois de tudo isso em relação à tecnologia, porque imagina, nada do que fizermos hoje em dia está dissociado da tecnologia. Hoje dependemos da tecnologia para absolutamente tudo o que será o nosso sistema integrado de governação. Até para questões de transparência,
sustentabilidade e também de custos económicos. Então acho que posso passar a outra ter a palavra. Alan, eu fiquei curiosa, mas gostaria que o Alan também explorasse um pouquinho mais como é que a agricultura e a indústria, o sistema de indústria e comércio podiam estar integrados. Se soubesse, não A tecnologia é uma ferramenta muito útil hoje em dia. Não é só entrarmos nas plataformas TikToks, WhatsApps, companhia limitada. Não. Estamos aqui a falar de um país que pode usar, ou melhor, pode fazer o bem uso desta tecnologia. Como é que nós podemos integrar estes dois sistemas? Tecnologia e indústria. Nós podemos, hoje em dia, vou explicar de uma forma um bocadinho mais tranquila. Podemos aqui dar um exemplo de um pequeno agricultor. Nós podemos comprar máquinas que hoje em dia existem tratores que fazem duas coisas ao mesmo tempo, que podemos maximizar a produção usando a tecnologia. E depois termos localmente, pelo menos, uma fábrica de processamento daquele tipo de coisa, e aí nós dependemos mais não só da tecnologia, mas também das vias de acesso para o escoamento desse produto que nós vamos cá produzir nesta pequena província. Isto é um exemplo. E esse é um dos exemplos que eu tinha que dar. Muito obrigada, Alan. De facto, a agricultura é um dos pilares muito importantes em Moçambique. Moçambique tem muita terra e tem terra por se explorar. E há necessidade de integrar com a indústria, né? Porque não basta produzir, tem de se processar para depois transportar. Portanto, já tem aqui 3 sistemas que podem estar integrados, não é? Jorge, e a parte de transporte e infraestrutura? É isso, infraestrutura. Como é que estaria interligado o sistema da infraestrutura? Portanto, estamos a falar de estradas, estamos a falar, por exemplo, da combinação estrada-habitação, estrada-indústria. Portanto, falo de estradas como leiga, né? Mas vias de acesso. É isso, as vias de acesso com a indústria, vias de acesso com a habitação, vias de acesso, pronto, esta integração, e também finalizar com a parte de financiamento. Vias de acesso. Vias de acesso tem a ver com tudo. Tanto que quando faz um planeamento urbano, não é? Um planeamento urbano, a primeira coisa que pensa-se é como vão estar dispostas as vias de acesso. E depois, dispondo as vias de acesso, nós definimos aquilo que são os principais polos geradores de tráfego, não é? Que é para nós sabermos quais são as vias que vamos utilizar para transportar produtos farmacêuticos, produtos agrícolas, porque sabemos que para abastecer as indústrias nós temos de ter vias para caminhões, mas para a escola talvez eu não preciso de utilizar as mesmas vias. Então é importante pensar no sistema de forma integrada. E depois, no mesmo sistema, temos de pensar também em educação, temos de pensar naquilo que falamos também, a saúde. Então, define-se infraestrutura é que vai acomodar essas todas as coisas. Então, quando nós pensamos num planeamento, nós temos de pensar em infraestrutura, não temos como. Temos de pensar dessa forma geral. Vou dar aqui exemplo, vou aqui num pensamento de criação de uma cidade, não é? Se nós pensamos numa cidade, eu disse, a primeira coisa são as vias de acesso.
depois de definir aquilo que são esses polos geradores de tráfego. São as escolas, são os hospitais, são as tais, os supermercados, são essas farmas. Então desenhamos isso tudo e vai-se definir tudo, onde vamos acomodar tudo. E na questão de financiamento, nós temos o financiamento é que cria harmonia nisso tudo, porque como é que nós temos de fazer um sistema que é economicamente sustentável, não é? Porque ele é que faz mexer essas coisas todas se ligarem. A economia que vai pensar como é que eu vou fazer com que isto tudo mexa de forma lucrativa, não é? Como é que eu vou criar emprego, como este que está a transportar vai funcionar devidamente com outro sistema. Faz cria harmonia no sistema. E depois dessa harmonia estar criada, aí vemos se isso é viável, não é? E cria-se os tais fundos de crédito, de financiamento, não é? Que é para fazer o dinheiro circular. Muito obrigada, Jorge. Agora, passando pela cabeça, também colocar aqui a questão da educação. Educação, eu olho primeiro para aquilo que se tem debatido com muita frequência, que é a infraestrutura de educação, que são as escolas. E como é que seria esta integração, quer dizer, educação, infraestrutura, vias de acesso, transporte, o aluno, qual é o critério, qual é a distância que é necessário andar, deslocar-se para poder ter acesso à educação? E qual é a relação desta integração com a qualidade de ensino? Quer dizer, o que nós buscamos no final do dia é qualidade de ensino, mas há possibilidade de falar de qualidade de ensino sem a qualidade do agente que vai ensinar? Eu acho que essa pergunta não era para mim, mas eu vi que ela fez de propósito. Bom, vou começar aí por fim. De facto, é importante nós termos infraestruturas de ensino e a possibilidade delas tem que fazer jus àquilo que são as necessidades. Mas há um fator que nós não podemos descurar em relação ao Moçambique. Nós, pelas natureza do país que nós somos, nós temos muita população rural. E a população rural, por norma, acaba ficando onde consegue produzir, ou seja, não se concentra em grandes vilas, grandes cidades, em zonas urbanizadas, vamos assim dizer. Então isso pode dificultar, em algum momento, nós identificarmos, ou seja, construir uma escola em Micanheiras, ou Micanhelas, vocês esquecem que se diz, depois ir construir outra em Angós, pode não justificar, se calhar, o investimento, porque investir em infraestrutura escolar é caríssimo. É uma infraestrutura escolar resiliente, de qualidade e que proporciona um ensino de qualidade. Então nós temos que, como o Jorge disse, nós temos que começar a pensar o país de forma diferente, que é identificarmos efetivamente aquelas zonas que para nós vão se considerar cidades. Porque essas zonas que vão ser cidades vão nos permitir poupar dinheiro e concentrar serviços e produtos. No caso de escolas, se nós formos identificar, por exemplo, vamos lá para o caso que já existe, vamos pegar a zona da Polana. Se nós olhamos para a Polana, ela em si, projetada como está, ou como foi projetada e como está hoje, ela tinha tudo para ser um polo de desenvolvimento bom. Porque tem escola, tem saneamento, tem saúde e, mais do que isso, tem serviços não dispersos. Então, se nós quisermos efetivamente ter qualidade no agente, como tu perguntaste, aquele agente precisa de ter qualidade, ou seja, precisa de ter a infraestrutura próxima a ela. Mas como é que tu chegas próximo a um João e uma Maria, que são 5 numa localidade, depois são 6 na outra? É um pouco difícil. Então esse mapeamento que eu acho que este projeto vai trazer, que é mapear aquilo que nós temos em termos de dispersão populacional e tentar, mesmo com a questão da agricultura, concentrar o máximo numa zona, né? Faz todo sentido, concentramos o máximo numa zona, aquelas potencialidades
populacionais de produção, que é para que também que as escolas existam nessas zonas. Quem vai à Baixada vai, quem vai à escola vai, mas temos um número grande de população atingida em idade escolar. Só para usar um bocadinho mais do tempo, o Jorge disse algo aqui muito interessante em relação à sustentabilidade. Eu vou dar aqui uma provocação. Um dos grandes problemas do financiamento e do desenvolvimento que nós queremos enquanto Moçambique, mas sobretudo enquanto África, é que nós continuamos a pensar que nós temos que ter o mesmo nível de investimento que os outros países têm. O que é que eu quero dizer com isto? Nós temos que começar a olhar para dentro de nós, dentro da região, como é que nós conseguimos construir com os nossos próprios métodos, ou seja, isso lá está, requer muita educação, investigação e etc. Porquê? Porque os métodos construtivos que se usaram ou que se usam até hoje, nem todos eles são tão sustentáveis e tão baratos quanto foi-nos dito. Vou dar um exemplo para terminar aqui. Para nós construirmos uma estrada, 1 quilómetro de estrada, nós usamos alcatrão, betão e etc. Mas na Holanda já se produz a partir de PVC, que é plástico. Então, a maneira como nós construímos vai ditar o bom financiamento que nós vamos necessitar ou não. E isso requer o quê? Educação, investigação, incentivo na investigação, porque e quanto mais investimos na educação e nos agentes que vão receber essa qualidade de educação, no fim do dia nós vamos poupar milhões. Então, é por aí. Mas a sua doutora saberá melhor do que eu, é mãe de filhos, então. Muito obrigada, engenheiro Walter. Despertou-me algo quando falou em relação à dispersão, né? Portanto, existe locais onde existe um número muito reduzido de potenciais alunos e fica complicado investir ou implementar unidade de ensino. Não será esta oportunidade de mudarmos o modelo de ensino e começarmos a pensar em tecnologia? Tem um ponto muito belo, mas mudar, é a minha opinião. Para nós inovarmos, precisamos de ter um consumo ou a internet tem que ser um bocadinho mais baixo. É o que nós vamos trazer, soluções. Esse é o nosso desafio. Não vamos só apresentar aqui problemas, mas vamos também trazer soluções. Como é que nós podemos levar o ensino a uma criança que está, por exemplo, numa província um bocadinho distante, onde a pessoa tem que percorrer não sei quantos quilómetros para ir a uma sala de aulas. Mas se tivermos acesso à internet, nós podemos sim criar plataformas onde podemos colocar todo tipo de matéria que a criança pode acompanhar diretamente com o seu encarregado, tem lá tudo, e eu acho que esta metodologia pode reduzir muito o custo. A tecnologia no ensino é preciso, sabe? Hoje em dia nós temos inteligência artificial, nós podemos tirar o bom uso da inteligência artificial para criar soluções de problemas reais. Temos que olhar para a nossa realidade para pensarmos em soluções reais para nós. Então, o ensino tem que, por si só, mudar para uma forma mais digital. Espero eu que tenha respondido. Antes de passar, já que a sua doutora aqui começou com o tema educação, quero fazer uma provocação. Porque o Alan diz, efetivamente, que nós temos que migrar para um sistema tecnológico de educação e permitir maior acessibilidade. E com isso reduzir os custos do serviço e etc. E a perguntar a Ani, como é que nós conseguimos que quem está na base, que são os alunos, tenham este acesso se os nossos professores,
aliás, qual é a qualidade dos professores para implementar esta dinâmica tecnológica na educação? Walter, esta é uma questão que pode não ter parecido, mas foi colocada quando eu falei de alguns agentes que promovem o ensino. Portanto, são os professores, os docentes. Já em tempos ouviu algo assim: se o professor que vai ensinar teve uma educação deficiente, imaginem o aluno que vai aprender deste agente que teve uma instrução e vem com um aprendizado deficiente. Então, estamos aqui num ciclo de transmissão de deficiências de geração para geração. Como resolver? Qualidade de ensino pauta, de facto, pela qualidade destes agentes transmissores de conhecimento, que são os professores. Temos que encontrar um mecanismo para melhorar, desde formação contínua dos professores. De alguma forma, creio eu que é necessário criar incentivos, e não acho que sejam incentivos só financeiros, porque em tempos não creio que os professores, que na altura eram bons professores, ganhassem bem. Mas a gente sempre fala de que a comparação é que estraga tudo. A criação de muitas instituições de ensino privados resultou com que houvesse a absorção dos professores de qualidade para o privado e, por falta de opção, de facto, muitos professores não dedicam, porque eu não acredito que não sejam bons professores, eu acredito que a dedicação é que é diferente. A dedicação numa escola privada é mais avaliada em termos de qualidade de ensino em relação a uma escola pública. Infelizmente, é esta a realidade. Então, creio que devemos encontrar aqui outro tipo de incentivos, não só financeiros, porque o financeiro também conta. Hoje em dia, até para respirar, praticamente paga-se. Então, não podemos também deixar de lado a componente financeira, mas criar outros incentivos. Um professor é a base de uma sociedade. Se um professor ensina mal a uma sociedade, nós temos uma sociedade completamente deficiente e destruída. Portanto, temos que valorizar mais o professor. Falo do professor, falo do médico. Tem que ser valorizado. Como se vai valorizar? Vamos encontrar um modelo ideal e ajustável para a nossa realidade. Já existem modelos pelo mundo, mas é necessário pegar na nossa realidade, que acredito eu que os nossos sociólogos, os nossos antropólogos vão nos apoiar nisso, de olhar para a nossa sociedade, olhar para dentro de casa e ver o que é que funciona connosco. Vamos falhar a primeira, vamos falhar a segunda, mas estaremos a trabalhar, estaremos a fazer. É melhor do que não fazer nada e simplesmente criticar. E o uso de tecnologia é importante antes de levarmos a tecnologia para o aluno, começarmos a criar uma literacia digital para os docentes. Os docentes têm que dominar a tecnologia, porque a inteligência artificial é uma boa ferramenta, mas nas mãos erradas destrói. É um completo desastre. Então, é preciso que o docente tenha a capacidade de dominar e conseguir monitorar ou auxiliar o aluno da melhor forma de usar a inteligência artificial. Não é só chegar lá e pôr, como se diz, o ChatGPT responde a tudo, mas é preciso saber perguntar. Ele responde a tudo, mas será que ele vai responder à pergunta que você está a fazer a ele? Então, é preciso também saber formular questões para que a inteligência artificial possa auxiliar ou possa responder de forma que responda às questões ou os assuntos que queremos estar a pesquisar. Não é? E tem que se ter atenção aos plágios, tem que se saber o que significa plágio, e tem que se ter atenção também à questão
da legislação. É muito importante estes aspectos andarem todos eles em paralelo, porque não basta só colocar a tecnologia à disposição, mas depois não sabemos usar. Por isso existem essa questão de problemas que temos tido, né? Em Moçambique, difamação, porque fez uma live e insultou o fulano de tal. Depois, não, eu fui queixar a polícia, mas a polícia diz... Não temos legislação para este tipo de crimes. Portanto, é preciso estar a acompanhar a implementação de tecnologias, tem que acompanhar com a questão da legislação, bem disse a colega Florinda, essa questão. Portanto, é preciso, de facto, haver uma integração no investimento, uma integração no olhar para o problema, no resolver o problema. E não tem como olhar para a educação sem olhar para a saúde. Não tem como olhar para a saúde sem olhar para o transporte, porque precisamos transportar medicamentos. Não tem como olhar para a agricultura sem olhar para a indústria. Então, está tudo correlacionado. Tá? Não sei, Jorge, se tem mais alguma questão a acrescentar ou podemos... Acho que podemos fechar. Podemos fechar. Queria agradecer mais uma vez a vossa participação. Queria agradecer aos companheiros, estudantes e jovens que estão a acompanhar este projeto. O projeto é para todos nós. Nós vamos ter um ciclo de debates, como tínhamos dito antes. O próximo debate vai ter como tema Sistema Nacional de Educação, que é o sistema que eu estou aqui a insistir, porque eu gosto muito da parte da educação. O próximo debate vai ser sobre o Sistema Nacional de Educação. Nós iremos informar a data, mas em princípio será um ciclo de um mês, portanto vão ser debates mensais, sessões mensais e iremos ter alguns convidados, não seremos só nós. Hoje foi uma sessão de apresentação para tentarem perceber a dinâmica do projeto e como é que vai ser, e para cada sessão nós vamos ter um entregável, um resultado, portanto um resumo daquilo que foi a sessão. Contamos com a participação de todos, mas todos. Nós estamos aqui a acompanhar as nossas lives, portanto, qualquer contribuição vai ser tomada em conta. Quem quiser participar de forma ativa na live, pode solicitar. Nós vamos ter espaço para esse tipo de contribuições. E muito obrigada. Muito obrigada. Até daqui a um mês. De pensar o projeto. Muito bem. A alma descansou agora, já foi. A alma descansou, né? Agora o bebê já nasceu. Vamos lá? Podem desligar. Assim, a live acabou, mas a nossa conversa não precisa acabar. Não acabou. Ainda não acabou. Deixa de ligar ali. Naquele, no lado de cima. No tripé grande. Já estava a desligar. Aí.